Tudo bem? Oi, boa noite, joia, graças a Deus. Vamos começando a fazendo os testes aí de áudio, né? Eu acho que o meu áudio está chegando um pouco meio É, tarde aí, né? tá dando um pequeno delay, Augusto, mas acho que aos pouquinhos ela tá melhorando. Ótimo, beleza. Então, Patrick, seja bem-vindo à nossa Casa do Caminho, às nossas casas. Obrigado por ter estado aqui com a gente hoje, tá? Obrigado pela sua generosidade, né? De ceder, de doar esse tempo aí para a gente ter esse papo, né? Que a gente estava comentando um pouco mais cedo. A gente não quer que isso seja palestra, a gente quer que isso seja uma conversa, um papo, uma troca de ideias, e é para isso que a gente está aqui hoje, não é mesmo? Então, seja muito bem-vindo aí. Augusto, meu amigo, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com você, com o irmão querido que esse processo de pandemia me concedeu, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com você, para a gente poder falar sobre esse assunto que é importante, Augusto. A gente vai tentar trazer aqui algumas reflexões, trazer esse tema para a nossa vida pessoal. Exatamente. Tá dando para me Pessoal, para escutar quem bem está aí, se Augusto? conectando aqui agora Não com a sei se gente, travou um pouquinho. tá sim, o seu áudio chega bem aqui. Pessoal, para quem está se conectando aí, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma live da Casa do Caminho, que a gente entra dentro das casas e a gente se conecta de uma forma muito rápida, né? Embora a gente esteja vivendo em um instante, uma fase de vida desconfortável do ponto de vista física, psicológica, a gente ainda tem a graça e a chance de estar conectados uns aos outros de forma segura, né, dentro das nossas casas, para que a gente se dê suporte uns aos outros e que a gente possa olhar essas lives como esse suporte que a gente não teria em uma outra época e que, por mais difícil que esteja sendo, ainda assim a gente tem essa saída, né? Que mesmo assim, hoje, sendo comum, né? Ainda assim temos muitos amigos aí que não têm a possibilidade de ter conexões como essas, e então sejamos gratos por essa chance, não é mesmo? Vão convidando a todos os seus amigos aqui embaixo, do lado de esquerdo do nosso companheiro, tem uma pipazinha. Quem conseguir enviar para os seus amigos, para os seus familiares, encaminhe o máximo de gente possível para que a gente se conecte a vários corações, né? E a gente possa tocá-los assim como essas lives tocam a gente também. E para quem não conseguir também pode encaminhar depois que essa live vai estar salva. Peço para que todo mundo comente aqui embaixo se vocês estão nos ouvindo bem, se o nosso som está chegando até todos bem, sem nenhum corte, sem nenhuma falha ou eco. Se for preciso, eu conecto aqui o fone. O meu fone é meio de fases, tem hora que ele dá certo, tem hora que não dá, então tem que fazer teste mesmo. Enquanto isso, gente, esse é o nosso amigo querido Patrick, como ele muito bem disse, nós fomos presente um do outro aí, né, nessa época tão complicada que a gente se conheceu, graças às redes, né, o nosso amigo desenvolve um trabalho espetacular através da rede Eu Espírito. Quem puder, segue ele aí de hoje em diante. Quem não segue, siga. Ele faz um trabalho excepcional e, conjuntamente, ele desenvolve também aí um trabalho com a... como que chama, amigo? Desculpa. CVV, Centro de CVV, Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. Essas siglas sempre são muito complicadas aqui para mim, mas faz um trabalho excepcional. Então sigam ele lá, acompanhem os posts. São posts assim que nos trazem aquela força de querer ser um pouco mais, e é muito bom. E que a gente seja grato a seres como ele que conseguem se dispor do seu tempo para conseguir tocar mais gente aí. A gente custa dar conta das nossas redes, né? E ele consegue fazer da rede dele uma rede para tocar os nossos amigos aí. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Então, para quem não tem contato, para quem não teve a chance de estar aqui com a gente vai ter duas fases aqui desse dia de hoje. A gente vai dividir em 2 horas aí, né? Em dois tempos. O primeiro tempo é de uma fala fluida, né? Do nosso convidado sobre o tema. E aí depois, faltando 20 minutos, 15, a gente reabre a caixa de comentários para o público que está com a gente aqui hoje conectado possa perguntar, tirar dúvidas, né? Enfim, fazer parte, que é isso o intuito do nosso encontro aqui hoje. Então,
Para a gente começar nossa live, obrigado a todos que se conectaram e até agora e comentaram sobre o som, que está ok. Vamos fazer a nossa prece para a gente se conectar com os nossos amigos, né, para que eles nos dêem um amparo maior ainda do que eles já estão dando já. Então, convido todos a, da sua forma, do seu jeito, se conectarem com Deus que existe dentro de cada um de nós, da forma que vocês se sentirem bem, confortáveis, que a gente se conecte com o mais íntimo de nós, com a centelha divina que existe em cada um de nós, dos nossos espíritos, que se eleva a Deus, ao nosso Pai, Criador, que nos conhece como ninguém e mais do que ninguém. Sejamos gratos a essa chance da reencarnação, dessa revida que nós temos de reparar os nossos débitos, as nossas falhas, que nós tenhamos a consciência de, a cada dia, sabermos amar o próximo e amar a nós mesmos, para que a gente possa construir um círculo de confiança entre nós, que nós tenhamos a capacidade de enxergar o que Deus nos coloca de oportunidades de crescimento, de melhoria, que a gente se conecte com o coração daquele que está próximo de nós, e na maioria das vezes o próximo somos nós mesmos. Tenhamos essa consciência, essa claridade, que nos permitamos reconhecer como seres falíveis, que erra repetidas vezes, mas que é amado infinitamente pelo Pai, que nos colocaste aqui para a nossa melhoria, que possamos ter essa consciência a cada dia e que nós possamos fazer de cada chance a única chance que tenhamos para o nosso desenvolvimento. Que levemos o nosso espírito até aqueles que sofrem, até aqueles que estão em casa, deprimidos, tristes, sem ter uma luz dentro de si, aqueles que não conseguem se reerguer, que a gente possa levar o nosso espírito até eles, pensamentos bons, para que nós possamos criar uma corrente do bem. Obrigado, amigos de luz que estão conosco nesse instante, nos dando suporte, amparo nesse estudo, que nos é tão válido e que tem sido válido nos últimos dias e que literalmente tem nos sustentado quanto ao nosso psicológico, espiritual, e que possamos servir de base para aqueles que sofrem também. Obrigado, Deus, hoje e sempre. Vamos desativar aqui a caixa de comentários, amigos. Licença a todos aqui. E, Patrick, a palavra é toda sua. Seja mais uma vez bem-vindo e que nós tenhamos uma noite abençoada. Meu amigo, primeiramente, gratidão por essa sensibilidade da prece que você acabou de fazer. Acho que depois de uma prece dessa, tudo fica mais fácil, viu? Mas, meus queridos amigos que estão assistindo a gente, que estão aqui acompanhando, obrigado por estarem junto comigo e com o Augusto. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre esse tema que eu particularmente gosto muito de falar, que é o pedir e obtereis. Eu gosto muito de falar porque na medida que a gente se aprofunda no estudo desse capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, na medida que a gente se aprofunda nessa interlocução do pedir e obtereis, naturalmente a gente vai ver no nosso bate-papo que para que a gente entenda esse processo, a gente precisa estudar a prece e a partir daí a gente percebe, se aprofundando no tema, uma supervisão particular de Deus na nossa vida. O que muitas vezes a gente acaba esquecendo no nosso processo de estudo espírita, porque a gente acaba tendo uma amplitude de conhecimento, né, das leis que regem o nosso universo, das leis que regem a nossa existência carnal, desse Deus universal, do fluido cósmico, né, propriamente. E quando a gente se aprofunda disso, muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco que Deus está particularmente presente nas nossas vidas todos os dias. E para começar esse nosso bate-papo, do Pedis e Obtereis, que, como eu acabei de falar, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu escolhi aqui naturalmente uma passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 15, no versículo 7, para que a gente comece a nortear o nosso bate-papo. Essa passagem que está no versículo 7 está aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, que fala sobre aquela passagem da videira verdadeira, né?
E no meio dessa passagem, Jesus traz uma frase que vai ser muito oportuna para a gente iniciar aqui as nossas reflexões. O que Jesus fala no capítulo 15, versículo 7? Se permanecerdes, eu estou aqui usando, gente, claro, para deixar claro, a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá bom? Se vocês perceberem alguma diferença, alguma porventura diferença nas palavras, é nessa tradução maravilhosa que o Haroldo Dutra nos concedeu, publicado pela FEB. E o que Jesus diz no versículo 7? Para que a gente comece a nortear esse tema pedis e obtereis. Jesus fala o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres e vos acontecerá. Se permanecerdes em mim, repetindo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos acontecerá. De cara a gente percebe que Jesus deixa claro que esse é uma condição. Porque Jesus poderia muito facilmente chegar e falar para nós: pedires o que quiseres e obterás. Mas ele traz uma condição importantíssima para que a gente reflita, que isso muda o contexto dessa frase. Porque se a gente pega ela de cara, a gente começa a fazer uma autorreflexão da nossa própria vida. Vamos fazer uma reflexão da nossa própria vida agora. Tudo que nós pedimos e suplicamos a Deus e a espiritualidade foi nos concedido? Eu acho que não, né? E tenho certeza que vocês também têm essa experiência particular. Então, por que o mestre fala para a gente que tudo quanto a gente pedir, nós obteremos? Essa condição é a chave para que a gente compreenda aos olhos do espírito imortal essa frase, que é: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Aí sim, se a gente conseguir atingir esse patamar de elevação, a gente consegue entrar num grau evolutivo em que a gente consegue pedir e receber tudo aquilo que pedimos. Mas eu, Patrick, penso, e tenho certeza que vocês também concordam, que a gente ainda não está nesse patamar de pedir e receber tudo aquilo que a gente deseja. E a gente vai adentrar, Augusto, eu escolhi aqui particularmente um texto específico para a gente também orientar, porque é fundamental que a gente não se limite a fazer uma reflexão dessa frase unicamente. A gente precisa entender o contexto inteiro, né? Isso muitas vezes acontece nas parábolas de Jesus no Evangelho propriamente. Às vezes a gente pega uma frase específica e faz uma análise ali especificamente, não entende o contexto geral que está por trás dela, para que a gente possa ter um entendimento melhor da palavra do mestre. E eu escolhi aqui, para que a gente possa entender um pouco dessa questão do pedis e obtereis, o Livro dos Espíritos, a questão 663, onde Kardec está ali falando um pouco sobre a ação da prece, e Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então Kardec aqui já faz uma associação, porque a gente vai perceber durante esse bate-papo que para falar sobre essa interação com a divindade, o aspecto principal de interlocução que faz com que a gente tenha esse entendimento é a prece. Então Kardec já joga direto na questão 663, a prece. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E aí os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las, corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então Kardec já associa aqui o pedis a obtereis a essa limitação da gente não conseguir alterar o rumo das nossas provas e expiações que nós mesmos traçamos antes de reencarnar. Percebem? Porque vamos trazer de novo isso para a nossa vida particular. Muitas vezes a gente se depara com tamanhos desafios de provas e expiações, como eu acabei de falar, fomos nós mesmos que planejamos antes de reencarnar, e a gente se depara com esse processo grandioso de dor,
E imediatamente a gente faz uma súplica a Deus para que nos livre daquela situação, para que nos faça alcançar o entendimento do que está acontecendo. E Kardec imediatamente já associa esse processo. Por quê? Porque é natural, diante do nosso grau evolutivo, com tamanhos desafios de provas e expiações que estamos passando, que no momento de dor, no momento de desespero, a gente se coloca em súplica para pedir a Deus nos livrar daquele momento. E os espíritos são bem enfáticos em dizer que existem preces, por mais sensibilizadas que sejam e sinceras, que não vão alterar o curso das circunstâncias. Por quê? Porque essas circunstâncias, que muitas vezes nos trazem processos grandiosos de dor, são circunstâncias necessárias à nossa própria evolução. Então é muito importante que no momento da nossa existência que a gente se veja passando por esses momentos, que a primeira coisa a se fazer, que a gente precisa entender é, opa, o que essa dor está querendo me mostrar? O que está acontecendo intimamente que eu preciso passar por essa situação? Porque senão, Augusto, a gente sai dessas provas e expiações que nós mesmos escolhemos e não fazemos a reflexão necessária, né? Não fazemos um silêncio para entender qual a função que essa dor está cumprindo na minha vida. Porque toda dor a gente sabe que revela uma necessidade íntima de progresso do nosso espírito. Então, será que o que a gente precisa, vivenciando isso, é imediatamente pedir à divindade para que nos livre desses momentos, quando nós mesmos muitas vezes escolhemos passar por eles? Então é muito importante que a gente faça essa reflexão se deparando com um processo de dor a qual estamos vivendo na vida. Para que aí, é claro, a gente entre num processo de prece sincera e peça ajuda, que é fundamental. A gente não vai mudar o curso das situações, mas como os espíritos respondem para Kardec, a prece traz para junto de nós os bons espíritos, que nos concedem força de suportá-las corajosamente. Sendo assim, menos rudes elas acabam parecendo para a gente. E aí eles continuam. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Acabamos de falar sobre isso. Porquanto que, do vosso ponto de vista mesquinho, o dó da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, e é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Percebem? Aquilo que estamos vivenciando, muitas vezes aos nossos olhos carnais, a nossa percepção carnal, com grandes limitações enquanto espíritos encarnados, a gente não percebe o proveito que essas situações estão trazendo para o nosso espírito imortal. E imediatamente passando por esse processo, a gente quer o quê? No movimento natural de se livrar da dor? Pedir a Deus para que nos livre dessas situações. Quando é importantíssimo que a gente entenda o que essa situação está querendo mostrar a minha existência. Qual a necessidade íntima que eu preciso sarar para que isso não se repita na minha vida? Porque senão a gente passa por essas questões, como eu falei anteriormente, e segue a vida sem fazer uma reflexão e os ciclos acabam se repetindo. A gente sofre por um motivo, aí passa um tempo, daqui a pouco a mesma dor, do mesmo aspecto, retorna para nós. Porque a gente não faz essa reflexão a ponto de entender o porquê que Deus está permitindo que isso está acontecendo na minha vida, que isso esteja acontecendo na minha vida. Como eu falei, toda dor cumpre uma função. A gente precisa ter um entendimento sobre isso, apesar da dificuldade que seja. Né? Porque, então, vamos lá, também não vamos romantizar isso aqui. Né? A gente está trazendo as respostas dos espíritos, mas é claro, enquanto humanos encarnados, é muito natural que a gente viva o sofrimento, que a gente vivencie esse processo de dor e peça ajuda à espiritualidade. Ajuda para que a gente passe por esse momento, não para que a gente livre simplesmente. E aí, no final, os espíritos respondem: todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre.
enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou das forças das coisas. Ou seja, a gente pede ajuda a Deus rotineiramente e a gente acha que essa resposta muitas vezes vai vir pronta, né? As nossas súplicas aos nossos pedidos. A gente espera um milagre, como os Espíritos deixam claro, assim. Um acontecimento grandioso que reflita a resposta de Deus para as nossas súplicas. E a gente percebe naturalmente os Espíritos dizendo que Deus nos atende constantemente, todos os dias, né? Agora, até que ponto a gente está conseguindo perceber essas respostas de Deus? Porque a divindade não infere as leis da natureza. Então, a resposta de Deus da espiritualidade para a gente não vem pronta. Às vezes a gente pede ajuda no âmbito profissional, às vezes a gente pede ajuda no âmbito dos relacionamentos, no âmbito familiar, no âmbito conjugal. E a gente acha que simplesmente Deus vai conceder aquilo no processo de mágica para a gente, né? Então Deus dá o caminho, Deus dá os sinais para que a gente, com os nossos próprios passos, atinja as potencialidades que Deus quer. E eu lembro logo de Saulo, quando encontra com Jesus. Porque Jesus poderia ter parecido para Saulo, no livro Paulo Estevão, e ter dito a ele para que entrasse na cidade e tudo que naturalmente iria acontecer na cidade. Mas Jesus diz para Saulo: entra na cidade e lá te será e lá te dirá o que deverás fazer. Percebe? E na medida que Saulo entra, naturalmente o que acontece? As circunstâncias vão se manifestando para ele pela vontade divina a favor da vida dele. Percebe, Augusto, essa necessidade da gente, claro, fazer essa reflexão do que a gente está pedindo a Deus, né? O que a gente está solicitando a Deus. Porque Jesus deixa bem claro que se permanecermos em sua palavra, a gente obtém o que a gente quer. Porque o pai não dá pedras ao filho que pede pão. Mas então por que será que nós estamos em processo de súplicas e não estamos conseguindo receber essas dádivas divinas? Será que nós estamos pedindo para Deus o que de fato reflete uma necessidade do nosso espírito imortal? Ou será que estamos em nossa vaidade fazendo súplicas unicamente pelos nossos sentidos carnais, que reflitam melhorias para a nossa vida humana, que não condigam com a nossa necessidade real de evolução do espírito? E os amigos de casa podem estar se perguntando, naturalmente, Patrick, e eu presencio muito isso na minha vida, diante de alguns amigos, e percebo essa dúvida propriamente nos amigos espíritas de como Deus se manifesta para nós. Porque às vezes a pessoa ora, pede, faz um pedido e segue a vida sem o mínimo de atenção, sem o mínimo de reflexão diante do que foi pedido. E Deus, naturalmente, em suas manifestações sutis, vai concedendo as dádivas, as respostas sutis, e a pessoa não percebe. Como os espíritos respondem na questão 663. Rotineiramente, diariamente, Deus nos responde. Eu gosto muito, Augusto, do livro Coragem, lá do texto Oração e Atenção, que nós tivemos a oportunidade de estudar na semana passada, eu e Augusto juntos no grupo de estudo. Lá no capítulo 24 do livro Coragem, em que o Emmanuel começa a contar para a gente, ali no título que se chama Oração e Atenção, como funciona esse processo, né, de respostas de Deus. Eu vou ler aqui de modo muito rápido para você, de modo que a gente não se estenda. Augusto, qualquer coisa pode me interferir nesse momento, se eu me alongar muito, mas vou tentar ser bem rápido aqui e conciso. O que o Emmanuel começa a dizer no texto? Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Ou seja, oramos, pedimos, o que a gente tem que fazer posteriormente? Acerenar o coração para que a gente consiga recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor?
de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos divinos. Então, Emmanuel deixa muito claro que a gente não pode, num processo de súplica e pedido à espiritualidade, aguardar demonstrações espetaculosas. Então, não vai materializar um espírito na nossa frente, a gente não vai psicografar uma mensagem que nos dê a resposta que a gente quer. Não é assim que funciona. O Emmanuel deixa claro que Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excessos do desígnios. E quem são esses milhões de mensageiros? São os amigos benfeitores do plano espiritual, que nos amparam a existência, e os amigos encarnados, os companheiros que estão ao nosso redor na vida, que muitas vezes são instrumentos de Deus para nos conceder as respostas que a gente quer. E aí o Emmanuel continua. Ora e pede, em seguida, presta atenção. Esse é o segredo, gente. A gente precisa entender que no momento que a gente faz uma súplica, diante de um desafio grandioso que a gente está vivendo, num processo de vida, em seguida a gente precisa prestar atenção. Senão a gente segue o caminho evolutivo, disperso diante das nossas rotinas atribuladas, e não consegue, na sutileza de Deus, perceber essa manifestação. Olha o que Emmanuel diz. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou avisos que solicites. Então, percebe como a resposta não vem pronta? A espiritualidade começa na sutileza de dar avisos e informações para que a gente tenha entendimento do caminho, para que a gente tenha um pouco de entendimento diante daquilo que a gente está passando. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, olha isso, gente. Olha como Deus se manifesta para a gente. Olha como que chegam as respostas de Deus para a nossa vida. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo no simples cartaz que te cruze o caminho. Quantos de nós, gente, já nos vimos em processos grandiosos de dúvidas, fizemos uma súplica ao alto, e quando abrimos uma página de um livro, a página reflete exatamente aquele assunto que traz uma reflexão que seja em torno do que a gente está precisando. Quantos de nós já não recebemos uma ligação de um familiar, de um amigo, que imediatamente, ao começar a falar, desperta na nossa consciência um entendimento maior sobre um assunto que a gente não tinha antes? Numa nota singela de imprensa, num cartaz que te cruze o caminho, na rua. Foi assim que eu conheci o Centro de Valorização da Vida. Eu vou contar a história aqui para não me estender. Mas eu conheci o Centro de Valorização da Vida por um cartaz, na rua, numa rua em que eu passava há muitos anos e nunca tinha visto. Então, uma série de circunstâncias me fizeram atentar para aquele cartaz. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Então, muitas vezes, as respostas de Deus para nós vão vir dentro de nós, internamente. Por isso a importância de nos colocarmos em prece, de nos colocarmos em meditação. Porque a gente fica mais propício nesses momentos de meditação, fazendo esse silêncio íntimo, a entender e a ser receptível das inspirações espirituais. E aí o Emmanuel continua no texto, dizendo para a gente. Deus responde sempre. Então vamos parar com isso, gente, que não tem prece atendida. Deus responde sempre. Se você faz uma prece e você acha que você não obteve resposta, é porque você não conseguiu captar a sutileza das respostas de Deus. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. No diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem do pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Então, toda resposta que Deus nos conceder será em prol da observância do nosso bem eterno. O nosso pedido para Deus precisa refletir uma necessidade íntima do nosso espírito de evolução.
Porque se a gente começa a fazer pedidos desmedidos, que reflitam necessidade unicamente carnais, pela nossa vaidade, Deus naturalmente vai nos conceder, não vai nos conceder. E a gente entra na frase de Jesus novamente, onde a gente foge dessa permanência nas palavras do Mestre, sendo assim não conseguindo obter aquilo que a gente deseja. Percebe? E aí o Emmanuel continua: o próprio Jesus, exemplificando o Mestre, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo devanava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Percebe a necessidade desse lugar íntimo para que a gente entre em processo de prece? Lugar íntimo é internamente, gente. Não significa onde a gente esteja, na cozinha, se no trabalho, ou se jogando futebol, ou se fazendo um estudo, ou se presenciando uma live. Qualquer hora é momento de prece, desde que consigamos ter um silêncio íntimo para que esse movimento seja sincero. Percebe? E na parte do Mestre, que Emmanuel cita, o seja feita a tua vontade, é muito importante que, acima de tudo, em qualquer processo de súplica que a gente entre, a gente perceba que Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Então, que acima do que a gente esteja pedindo, a gente continue a nossa súplica dizendo: seja feita a tua vontade, Mestre. Porque muitas vezes os nossos olhos pequeninos, carnais, não conseguem enxergar aquilo que é melhor para nós. E vamos fazer uma avaliação na nossa vida. Coisas que pedimos em outros momentos da nossa existência. Hoje nós conseguimos ter a concepção de que, se Deus houvesse nos concedido aquilo, não seria de melhor proveito por nós. Então, Emmanuel continua, para encerrar. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Mais uma vez ele deixa claro, Deus nos atende constantemente. Acho que deu uma travada aí. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Olha que delicadeza e sensibilidade do Emmanuel. Esquecer exigências e desejos. Fez a prece? Orou? Para de exigir isso de Deus, porque se tiver que acontecer, naturalmente você receberá a dádiva da espiritualidade. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. O que o Emmanuel quer dizer? Que Deus vai responder para a gente. Deus nos atendendo constantemente, Ele vai nos conceder uma resposta às nossas súplicas. Mas precisamos muitas vezes reconhecer que essas respostas serão negativas. E o que a gente vai precisar fazer? Aceitá-las. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Sempre vai ser a favor de nós. Nessa supervisão particular de Deus, todos os acontecimentos se dão para a nossa melhoria particular, para a nossa melhoria espiritual. Mesmo que momentaneamente pareçam contra nós. Deu para pegar o ponto, meus amigos? É muito importante a gente reconhecer essa importância da gente, após fazer uma prece, se resguardar na atenção, porque o Emmanuel trouxe muitos exemplos para a gente de como é sutil essa resposta, reconhecendo que a resposta de Deus não vem pronta para nós. Então vem a espiritualidade nos dando direcionamentos para que a gente atinja, em menor ou maior tempo, aquela potencialidade que nos foi solicitada. E para isso é imprescindível que a gente saiba o quê? Esperar. Porque você pode estar fazendo uma prece agora, escutando essa live. E a resposta para a sua prece pode vir durante essa live,
após a live, amanhã. Mas essa resposta também pode demorar 2 meses, 6 meses, 1 ano. Então é prescindível que a gente saiba esperar, estando em equilíbrio, estando atento a essas manifestações sutis da espiritualidade. Porque se a gente ora, pede, está passando por um processo grandioso de dor, e segue o rumo existencial, vivenciando desequilíbrios dos nossos sentidos por toda parte, é imperceptível para nós a manifestação divina. Porque a vibração muda. E a gente não consegue perceber os desígnios de Deus para a nossa vida. E claro, saber pedir. Como já falamos durante as falas. Porque tudo quanto devamos pedir precisa refletir uma necessidade do espírito. Então, será que agora eu preciso de mais bens financeiros? Será que é o momento de eu me conjugar em um relacionamento? De eu estar com uma pessoa? Percebe? É muito importante a gente fazer essa reflexão antes de pedir. Porque senão a gente pede com os olhos da nossa vaidade e naturalmente Deus não vai nos conceder porque sabe o que é melhor para nós. Meu querido, acho que é isso. Agora, tem uma... Acabei lembrando aqui agora, Augusto, tem uma última frase do Emmanuel também, no livro Ceifa de Luz, que ele diz o seguinte: em qualquer plano ou condição da existência, estamos subordinados à lei de renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, porque muitas vezes a gente vivencia esse processo de dor, esse processo de prova e expiações, e a gente começa a entrar num questionamento à espiritualidade, né, no processo de vaidade, começando a trazer esses questionamentos por Deus, o porquê que eu estou passando por isso, percebe? Começa a ficar entristecido com a espiritualidade. E o Emmanuel nos diz, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus. Que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Isso é sensacional. Porque Deus, hoje, pode refundir, rearticular, refazer e modificar a nossa existência para conceder aquilo que a gente deseja. Percebem? Mas se não concedeu ainda, se Deus não nos concedeu hoje, é porque ainda não é o melhor para nós. E a gente precisa ter dimensão disso, a gente precisa ter consciência disso. Que nessa supervisão particular de Deus, Ele sabe, acima de tudo, o que a gente precisa. Perfeito, meu amigo. Reflexões maravilhosas, agora serve de base muito bem construída, né, para a gente dialogar agora. Então, eu quero convidar todo mundo que está aí, os nossos amigos, para que participem, para que comentem, perguntem, sintam-se à vontade. Estão dois aqui, companheiros ávidos por um papo saudável, recíproco, né? E isso aqui é uma conversa, não é uma palestra, ok? Estamos longe desse estilo. E aí, normalmente, quem começa com os comentários é a pessoa que vos fala, né? Porque mineiro fala pouco, né? Então, vamos falar. Antes de tudo, eu acho legal a gente entender que a resposta dessa live, desse papo, ela está em Deus sempre atende às nossas preces. Sempre. Todos os pedidos que a gente faz a Deus com coração, com intuito bom, sempre é atendido. A partir desse princípio, a gente tem que saber agora se a gente está sabendo pedir e depois sabendo reconhecer a resposta. Isso é o que a gente menos faz, infelizmente, como nosso companheiro falou muito bem, a gente tá muito desligado desse... É só tipo assim, eu peço, entrego para ele, é como se ele fosse o chefe, ele faz tudo que tem que fazer, só me entrega, pronto, né? Nós somos os trabalhadores, somos nós quem temos que fazer esse esforço, né? A prece a gente entende só como sendo algo que eu faço, né? Eu entrego, mas a prece ela sempre volta. O que eu peço sempre volta, sempre. Então a gente começando a se desenvolver um pouquinho mais, né, nessa capacidade de compreender, de entender, eu acho que a gente vai começando a, como a gente costuma dizer aqui, sofrer com gosto, né? A gente entende pelo qual a gente passa por aquela dificuldade. E ao invés da gente pedir a solução, que é me tire isso, né?
eles me dão a consciência, né, o conhecimento do porquê eu estou nisso. E aí, como a gente brinca aqui, a gente não pediu por isso, a gente implorou, a gente fez súplicas, falou, pelo amor de Deus, me dá essa prova que eu preciso dela. Aí a gente chega aqui, dá uma esquecidinha básica, né? E aí a gente começa a se desesperar, e por alguns instantes de desespero a gente começa a fazer essas súplicas, mas a gente não presta esse zelo, né, na compreensão da resposta, porque a prece ela é sempre uma via de mão dupla, ela vai e ela volta. Então, vamos ficar atentos aí. Mayara, seja bem-vinda aí, chegou gostinho de espiritismo, seja bem-vinda, amiga. O Ronan Ferri aqui perguntou para a gente por que sentimos Deus tão distante e por vezes até contra a gente na hora da prece. O Ronan está acompanhando a gente em todas as atividades aí da página, Ronan. É muito importante, Ronan, que a gente entenda que se a gente está sentindo Deus distante ou contra nós, isso é uma limitação nossa, né? Porque o Emmanuel foi muito claro no texto que a gente acabou de apresentar, na Oração e Atenção, nos dizendo que as respostas de Deus são sempre em nosso favor. Muitas vezes pareçam contra nós. Então, às vezes, a gente se depara com certos momentos da nossa vida que a gente acha que a espiritualidade está contra nós, né? Que Deus está contra nós. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão de como eu estou avaliando as circunstâncias que estão se materializando na minha vida e que a gente entenda sempre um princípio básico, Ronan. Isso a gente precisa entender, que Deus nunca está contra nós. Os espíritos são muito claros em dizer isso pra gente, né? Então, se a gente está sentindo Deus distante, opa, vamos fazer uma reflexão. O que está acontecendo, né? Aonde está um desequilíbrio na minha vida que está me deixando fora de sintonia? Que eu não estou conseguindo perceber essa ação particular de Deus na minha vida. Porque na medida que a gente se entrega para Deus e para a espiritualidade num processo sincero de prece, Deus e eles, os espíritos benfeitores, vão estar perto de nós e vão receber as nossas súplicas. Isso é incontestável, a gente precisa confiar nisso, né? E a gente encontra isso na literatura espírita cristã inteira. Então, Rona, é muito bom a gente fazer uma avaliação. Opa, será que eu estou vivenciando algum processo de desequilíbrio? Que eu não estou conseguindo perceber essa manifestação de Deus e estou achando até propriamente que Ele está contra mim? Aonde está esse desequilíbrio? Opa, deixa eu silenciar, vamos meditar, para que eu possa compreender melhor. Porque o Emmanuel é muito claro que Deus nos atende constantemente e sempre ao nosso favor. Eu acho legal a gente comentar um pouco sobre isso, porque logo à frente a gente vai falar um pouquinho também, mas a gente sabe que coincidências, elas não... Assim, a gente acha que elas chegam até nós, mas a gente sabe que não são. A gente estava fazendo um estudo nesse sábado sobre o Livro dos Espíritos. No grupo de jovens a gente falou sobre isso também, e acaba que aqui a gente está dizendo sobre isso. Quando a gente começa a ter essa ideia de distanciamento de Deus, a gente precisa de ter discernimento que não é Deus que se afasta de nós, somos nós quem escolhemos afastar deles. Às vezes, pela nossa cultura, pelo tipo de crença que nos foi dado através dos vários séculos que a gente vem desenvolvendo, essa igreja castigativa, entre aspas, né? Punitiva. Deus é bom, justo, mas na hora de punir, Deus pune. Aconteceu algo de ruim, é porque Deus quis. A gente tenta transportar para Deus a responsabilidade de algo ruim que me foi feito, sem, às vezes, a gente acerenar o nosso coração, às vezes a gente se desarmar um pouco, para a gente começar a sentir o que é, como o próprio Patrick disse, o que essa dor quer dizer para mim, o que ela tem para me ensinar. E a gente ter ciência que Deus nos colocou aqui com o único intuito da evolução. E como nós temos a chance de saber que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, não há uma hipótese sequer que a gente possa considerar que Deus não seja infinitamente bom, justo e misericordioso. Quando a gente traz essa ideia do Deus que castiga, pune, a gente está trazendo as crenças que nos foi dada dos nossos antepassados de muitas
encarnações, e que foi a forma como eles encontraram de ter um controle, de ter poder sobre povos, sobre, né, culturas, para que eles para que eles conseguissem ter a garantia da sobrevivência. Ou seja, eu preciso de estar no poder para que eles me obedeçam e que eu esteja garantido aqui, que o meu bem-estar esteja aqui. E aí a gente foi transportando esse conhecimento. Mas a gente precisa de asserenar o nosso coração e a gente começar a entender o que eu sinto, porque a gente sabe que a centelha divina existe dentro de nós invariavelmente. Patrick tem, eu tenho, e Ronan, Maela, não tem distanciamento. Não tem distanciamento, né, Augusto? Deus está aqui agora, aqui, né, dentro e fora. Não tem distanciamento, não tem distância entre Deus. A gente precisa entender isso. Na medida que a gente não se sente perto ou próximo, é porque a gente está com algum ponto de vibração desconexa. E aí cabe a gente, como o Augusto falou muito bem, fazer essa avaliação para que a gente possa naturalmente buscar essa sintonia novamente. A Carol está falando aqui, Augusto, um ponto muito legal, que é que nós somos imediatistas. E as coisas acontecem no momento certo. O difícil é controlar a ansiedade e aprender a exercitar a paciência. Perfeito, Carol, porque eu deixei muito claro, né, que as respostas de Deus podem vir em menos ou maior tempo, né? Mas é muito importante a gente entender que vamos supor que ela só venha daqui a 5 anos. O Haroldo Dutra deixa isso muito claro. Eu assisti uma palestra dele há pouco tempo e ele disse que Deus só concedeu para ele uma resposta de uma prece no momento dificílimo que ele estava vivendo depois de 5 anos. Na verdade, só aconteceu o que ele pediu depois de 5 anos. Então a gente ora, faz um pedido específico que pode ser menor, que pode ser menos ou mais complexo. Se for mais complexo, vamos supor que ele demande mais tempo da espiritualidade, reunir os recursos necessários para fazer isso acontecer, se assim for o melhor para você e se você assim merecer. Se isso demorar, Carol, é muito importante que a gente entenda e reflita sobre a atenção que o Emmanuel nos falou, porque a concretização pode demorar. Mas Deus, nesse processo que você vai levar até concretizar, ele vai te dar respostas do caminho. Para que isso te motive a continuar, percebe? Não é algo isolado. Ah, vou pedir algo hoje e vai vir daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Não, Deus vai se manifestar rotineiramente para você, trazendo aspectos muito claros que o Emmanuel deixou no oração e atenção para a gente. E vai te dando um caminho, vai te dando força para diminuir essa ansiedade que você naturalmente acabou de falar e que é muito natural que a gente tenha. Mas na medida que essas respostas vão chegando, e a gente vai conseguindo ter mais noção da estrada, vai conseguindo fazer as escolhas mais certas, até que um dia, finalmente, quando for o melhor para nós, a gente consiga aquilo que a gente pediu. Percebe? Eu achei interessante a pergunta que o Ronan fez, se a gente implora tanto por, né, passar pelo que a gente passa aqui hoje, será que eu poderia renegociar isso tudo? Né? Tem alguma forma de eu conseguir estender um pouco? Trazendo o que as obras básicas dizem, né? A gente sabe que tudo que nós nos predispomos a passar é pelo nosso bem, é para que a gente cresça com aquilo e a gente repare, na maioria das vezes, os débitos que a gente, porventura, tenha somado. Mas a gente sabe também que a nossa responsabilidade em não cumprir com algo que nós temos a consciência vai ser somada quando a gente precisar de recuperar a nossa consciência nesse estágio reencarnatório ou intra-reencarnatório. Porque uma coisa é eu saber pelo que eu faço, outra coisa é eu não saber pelo que eu não faço. O grau de consciência sobre o desafio pelo qual a gente vive, ele é diretamente proporcional ao nosso estado de consciência. Então, a gente vai estar mais em paz ou menos em paz de acordo com a minha conduta comparada ao grau de consciência que eu tenho. E quando a gente sempre, assim, isso é desde novo, a gente pode ver, né? Quando a gente tenta fugir de algo que nos é imposto ali diariamente, por exemplo, um medo, um trauma, quando eu tento me distanciar, quanto mais eu me distancio, mais ele se torna próximo. E quando a gente entende que os nossos desafios, medos, traumas, se a gente trazer eles para perto de nós e começar a conversar mesmo, falar assim, meu trauma, senta aqui comigo, vamos bater um papo. O que você quer dizer com isso? Porque quanto mais a sombra ganha a falta de luz,
mais a sombra se torna forte e a gente começa a se ver pequeno perto dela. A gente pode ver com todos os medos que a gente tem. Se você começar a dialogar com o medo, é igual a gente entrar num quarto escuro. Aí eu tenho medo lá do escuro. Mas quando você entra no quarto e vê que nada que é feito de mal, você começa a ver que o escuro não te causa mal. Então, assim, é começar a gente colocar isso de frente, né? A gente pode postergar isso? Pode. É a nossa responsabilidade. É a nossa escolha. A gente tem essa escolha. Mas a gente sabe que tudo que a gente manda de volta, às vezes volta, tudo que a gente manda para o mundo, às vezes volta e volta mais forte do que antes. Pode ser que volte mais leve, porque eu já vou estar pronto, mas pode ser que eu não esteja pronto ainda, né? Quando eu mandar isso lá para o mundo, ele volta, pode ser que volte um pouco mais forte, né? Então, depende muito. Amigo, eu achei legal, a nossa E muita companheira Raquel comentou uma coisa que a gente estava falando sobre distanciar de Deus, né? Ela falou qual é a nossa distância de Deus. Eu achei interessante. Foi o que a gente acabou de falar, né, Augusto? Não tem essa distância. A gente traz realmente essa bagagem da nossa educação religiosa do passado, né, do que a gente já viveu, das nossas reencarnações pretéritas, porque a gente ainda tem aquela imagem de Deus no sétimo céu, sentado e dando direcionamentos aqui para a Terra, né, para nós enquanto encarnados. E não é assim que funciona. Deus está aqui agora, né? Nós estamos imersos no fluido cósmico. A gente consegue encontrar isso na codificação muito bem explicado, né? Então não tem distanciamento de Deus, gente. É aqui e agora, dentro e fora. Percebe? O ponto é como eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que vai ser necessário eu fazer para conseguir perceber Deus. Perceber nessas sutilezas que nos cercam a existência, como foi manifestado para a gente no livro Oração e Atenção. Percebe? O que eu vou fazer? Eu preciso estar em equilíbrio? Aonde que eu preciso? Qual é o aspecto da minha existência que precisa ser tratado? É o ciúme? É a sexualidade? É o egoísmo? Todos nós sabemos fazendo essa autoavaliação, né? Todos nós sabemos fazendo essa autoavaliação o que se manifesta para a gente. Na medida que a gente vai tratando essas questões, a quais nos comprometemos a tratar, que trazemos das reencarnações pregressas, a gente vai sanando e elevando a nossa existência a maiores potencialidades. Gente, não tem distanciamento, viu? Não tem distanciamento. É aqui, Uma agora. dica legal, para quem não teve a chance de ler, eu sugiro muito que leiam o capítulo 2 de A Gênesis. É um capítulo relativamente rápido de se ler, às vezes pode ser um pouco complicado do ponto de vista compreensível mesmo, mas lá deixa muito claro que a distância de Deus de todos os seus filhos, de todos os espíritos, é a mesma. Não existe distância do bom espírito para o mau espírito. Lá deixa claro que todos os espíritos estão na mesma distância dele. Ou seja, a gente, compreendendo que Deus nos enxerga como filhos iguais, quando eu digo iguais, gente, é na igualdade, na integridade mesmo. É porque não tem essa do, por exemplo, a mãe e o filho, eles não amam mais um filho que é bonzinho do que um filho que não é tão bom assim, porque ela sabe que dentro deles existe a centelha divina e todos têm a mesma capacidade. A gente que tem essa forma de ver, essa distância, e essa distância, a nossa cultura, as nossas crenças, ela vai colocando dentro de nós que existe, mas não existe distância nenhuma. E quando a gente se sente próximo de Deus, é aquele cara que eu sinto ali, né, que eu sento ali do lado e converso com ele. Eu sento sozinho, sem ninguém do lado, converso. E aí, quando a gente coloca assim, mas quando eu não sinto isso, né? Parece que teve uma colega nossa, Pamelene comentou assim, quando eu não sinto isso, né? É como o próprio Patrick colocou um pouco mais cedo. Às vezes, a gente está se afobando demais em querer saber respostas que às vezes nós não estamos prontos ainda. E quando a gente entende que não é a hora de entender, quando a gente acalma, numa hora que a gente menos espera, a gente entende. É igual aquela coisa assim, né? Tem vários conhecidos, não sei se você tem aí, Patrick, mas vários amigos, assim como a gente está com uns 30 e poucos anos, né? Todo mundo, eu não vou casar mesmo, todo mundo casou, teve filho, e eu, nossa, só estou procurando namorado o tempo todo, namorado e não vem, não vem, não vem. Aí quando a gente se desliga, se a gente se desconecta, aparece a pessoa que faltava, aquela coisa assim, nossa, ela vai me
ela vai somar comigo. Foi na hora que eu me desconectei, que eu não fixei nisso. Às vezes a gente fica tentando tanto, eu preciso de compreender, preciso. Aí quando você se desconecta e começa a fazer as coisas conforme você dá conta, as ideias fluem, né? Os sentimentos vêm, e aí a gente consegue se conectar. Mas não, a gente quer apressar aquela coisa, né? E acaba que a gente não dá conta, né? Então, assim, acalme seus corações. Quando a gente diz isso, gente, acerenar coração é isso da gente não ser afobado, da gente não querer as coisas no tempo nosso, a gente saber que a vontade é de Deus e que a gente tem que esperar chegar o nosso instante de reconhecer isso. Então, é muito bom vocês, né, acerenarem isso. Augusto, eu queria, imagino que a gente já esteja caminhando para o final, eu queria fazer um convite a todos os amigos que estão assistindo a gente. Mas vamos fazer o seguinte, porque às vezes a gente pede e não consegue prestar atenção, não consegue acerenar o coração. Mas vamos fazer o seguinte, pega um caderno hoje, no seu momento de prece, depois dessa live, antes de você dormir, e começa a anotar a prece que você está fazendo. Mas faz uma prece sincera. Faz uma prece sincera, que venha do fundo do seu coração, numa conversa natural com aquele que te acompanha particularmente na vida. Evoca o seu benfeitor, o seu espírito amigo que te acompanham em todos os aspectos. Já parou para imaginar em alguém que conhece a sua intimidade completamente? Essa pessoa está com você diariamente. Então por que será que a gente às vezes se propõe a fazer preces com palavras rebuscadas, com pensamentos, sabe? É um movimento sincero de entrega. Hoje, ora e pede o que você quiser, amigo que está assistindo a nossa live. Ora, pede e anota, para não esquecer. Anota a data, a hora que você fez essa prece, para você lembrar de quando você fez. E a partir de amanhã, começa a prestar atenção nas sutilezas que vão surgir. Porque Deus vai atender e responder. Agora, é sutileza. Às vezes a gente percebe um processo e joga na conta da coincidência. Né? Porque sabe por quê, Augusto? Porque a gente tenta descobrir como Deus... Não vamos tentar, gente, descobrir os mecanismos de Deus para nos conceder aquilo que a gente pede. Porque aí é algo insondável para nós. Tá bom? Vamos fazer esse trato hoje. Perfeito. Vamos fazer esse trato hoje. Orar, anotar, pedir e prestar atenção. Compromisso nosso. Exatamente. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gratidão, amigo Patrick, por mais um presente. Obrigado aos amigos que estiveram conectados aqui. Quem não conseguiu assistir desde o começo, a gente vai subir para o IGTV, do Instagram Casa do Caminho, Patrocínio, e do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Foi uma honra estar aqui com todos. Patrick, que a gente tenha mais instantes como esse. Tá bom, amigo? Tamo junto, meu amigo. Só o início, né? Isso aí. Fiquem com Deus, gente. E lembre-se sempre, não exijam acerenar os seus corações antes do tempo. Deem um tempo até para se acerenarem. Meu Deus, eu preciso. Não, calma, vai chegar a hora, ok? Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.